Fala, meus amigos! Estou aqui de volta para falar novamente da grande oportunidade nas criptomoedas. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui para mostrar que o processo de impulsão do preço, de valorização do preço, começou. Ele está começando a acelerar. E quanto mais rápido você for no gatilho, melhor para você se posicionar. Por quê? Porque o mercado ele funciona durante um tempo, tem um processo de valorização do preço. Tá? E depois desse momento de valorização, que acontece aí durante um tempo, vai ter uma grande queda. Tá? Então, quanto mais você demorar, mais você demora a se posicionar dentro dessa trajetória de aceleração do preço. Você começa a ficar atrasado. E por isso que o mercado funciona contrário do que as pessoas imaginam. Quando o mercado começa a ficar muito eufórico, grandes altas o tempo inteiro, aí sim as pessoas físicas querem entrar nesse mercado no momento errado, no momento da euforia. E esse momento da euforia é o momento de quem já se posicionou no mercado lá atrás para vender suas posições e não entrar no momento de euforia, como a grande maioria das pessoas físicas fazem. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, nas criptomoedas, esse processo de aceleração de várias criptomoedas, O que é importante é você estabelecer alvos de saída, mas não é estabelecer alvos de saída no achismo, achando que ele vai valorizar 100%, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000%. Não é assim. Você tem que usar uma base técnica para identificar pontos estratégicos de saída. Se você não tem como identificar esses pontos de saída, ou o que vai acontecer? Ou você vai sair muito cedo, vai pegar valorizações aí pequenas, 50%, 100%, e olha que não é uma valorização pequena, só que o mercado de cripto ele pode dar valorizações de 1000, 2000, 5000, 8000%, 10.000%. Então, tecnicamente, a gente, dentro da análise gráfica, consegue estabelecer alvos de saída tecnicamente. E a gente percebe de anos após anos que o mercado respeita algumas zonas de Fibonacci para começar a encerrar as posições compradas, ok? Então, eu vou mostrar aqui o que as criptos estão fazendo nesse momento aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou mostrar aqui, tá, a primeira criptomoeda, que é a nossa Bitcoin. Tá? O nosso Bitcoin, pessoal. O nosso Bitcoin, pessoal, veja esse gráfico aqui, o gráfico semanal do Bitcoin. É um gráfico que eu pego, por exemplo, aqui de 2012 até agora. Vocês nem vão acreditar aqui o percentual de alta que ele teve do início da alta do mercado até agora. Não dá nem para falar, eu nem sei que número é esse que está sendo mostrado aqui. É um negócio cabuloso. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Olha, 28, meu Deus do céu, 28.200, não, 28 milhões. Olha, é um negócio louco, eu não consigo nem saber que número é esse aqui, ficar sem ponto. Ó, eu vou te falar o seguinte, que o Bitcoin saiu de $2 e atingiu um patamar de 60 mil dólares, pessoal. 60 mil dólares. Isso aqui vem de anos, tá? Vem de anos. E aí, o que acontece? Nesse momento, nós estamos iniciando um novo processo de alta, que é isso aqui. Ó. Temos 4 semanas que o Bitcoin está voltando a acelerar, certo? E aí, essa aceleração, eu acredito que ele vai em escadinha, ele não vai em linha reta, ele vai continuar subindo, certo? Continuar subindo e se valorizando. O Bitcoin hoje é a criptomoeda mais segura que nós temos. Mas não quer dizer que ela não vai deixar de cair, ela vai cair sim. O preço vai se desvalorizar em algum momento.
é normal. Não tem a ver porque ela é mais segura, não vai cair. Não tem nada a ver. Quem mexe com renda variável sabe disso. Tá? Agora, hoje, o Bitcoin já se valorizou muito durante muitos anos. Isso quer dizer que não é ele, não é o Bitcoin que vai transformar substancialmente o seu capital. Não é o Bitcoin, não é o Bitcoin, tá? Por quê? Porque já houve uma supervalorização no ciclo do Bitcoin. Então, agora o Bitcoin, à medida que ele sobe, ele começa a se valorizar muito menos, porque ele já se valorizou, ele já cresceu substancialmente. Então, talvez, dentro de uma alta vertiginosa do mercado, o Bitcoin se valoriza, vamos supor, 300%, 400%. Só que terão outras criptomoedas que vão se valorizar 2.000%, 3.000%, 5.000%, 10.000%, e aí vai. E são essas que vão fazer a diferença, a transformação do seu capital. Então, a gente precisa identificar, diante de inúmeras criptomoedas, quem está melhor configurado, graficamente falando, para que ele possa realizar esse tipo de movimentação. Não é o Bitcoin, tá? Não será o Bitcoin que vai te trazer uma mega valorização. Então, temos aqui uma aceleração do preço do Bitcoin. Tá? A gente percebe essa semana que o Bitcoin está fechando com uma alta de 7,80%, 7,80%, mas você vai começar a perceber em outras criptomoedas quanto está sendo a valorização nesta semana. Então, esta semana, que o Bitcoin está fechando a semana agora, praticamente faltou uma hora para fechar essa barra do gráfico semanal, tá? Ele está se valorizando 7,88%. Se eu pego a Cardano, olha só, a Cardano, ela está dando uma paulada essa semana, pessoal, de quase 54% só esta semana. Então, a partir disso, você começa a perceber que essas criptomoedas possuem um potencial de valorização extremamente maior do que o Bitcoin. Então, é importante você se expor a essas criptomoedas, porque talvez você colocando um capital menor, ele exploda, ele gera uma supervalorização. Tá? E olha que a gente está falando da Cardano, que hoje está entre a terceira e a quarta maior moeda do mercado de criptomoedas. Mas terão outras ainda que terão um potencial de valorização ainda muito maior do que Bitcoin, do que Cardano. A gente pega aqui a segunda maior também, o Ethereum. O Ethereum também, ó, olha a alta dele, 9,92. O Ethereum sobe há muitos anos também. Não será o Ethereum que vai transformar o seu capital substancialmente. Pessoal, tendo altas de 200, 300, 400%, claro que é super, é muito bom, é muito alto, mas em comparação com as possíveis valorizações para os próximos meses, ela realmente não te trará grandes valorizações astronômicas que podem fazer o seu capital, um capital pequeno, se transformar num baita capital. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, aqui, ó, a Chiles. A Chiles, por exemplo, essa semana está subindo 33%. O que acontece? Nós temos aqui na Chiles, tá, um processo extremamente poderoso, que é esse primeiro processo de impulsão do preço. E esse processo de impulsão do preço, ele te dá uma pista para saber qual será a próxima valorização, na sua próxima trajetória de valorização. Tá? Então, a Chiles, por exemplo, neste momento, que está fechando aqui esta barra do gráfico semanal com uma valorização perto de 34%, o que nós temos aqui é o seguinte:
nós temos, pessoal, uma criptomoeda que, após essa supervalorização, durante alguns meses, tá, marcou um topo muito importante em março desse ano. E durante esse período, essa criptomoeda vem corrigindo, vem caindo, que é normal no mercado. Por isso que ele chama de renda variável. Ele vai subir e ele vai cair. Tá? E aí, nesse período, o que o preço fez? Ele marcou um fundo nesse patamar, volta novamente, tenta subir, cai, marca de novo no mesmo patamar, sobe, e veja que ele vai marcando essa região aqui, essa região que ele não ultrapassa, até chegar esse momento que ele afunda para cá. Ele afunda e perde o que a gente chama de suporte de preço. E isso aqui, na teoria, poderia ser um fator prejudicial para a Chiles. Só que aí, o que o preço deveria fazer era seguir uma sequência de queda, tá? Uma sequência de queda. Só que não é isso que acontece com a Chiles. A Chiles, ela perde suporte, depois ela volta a testar essa região, que agora não é mais suporte, é uma resistência do preço, e tenta lá, os compradores tentando ultrapassar essa zona e não consegue. E esta semana, por exemplo, ele está tentando marcar o quê? A ultrapassagem desta região de resistência, pessoal. E isso aqui, existe um nome na análise gráfica, que é o quê? O rompimento falso. E dentro de uma trajetória ascendente, como é o caso da Chiles, esse rompimento falso pode provocar fortes altas daqui para frente. Tá? Então, esta sim é uma criptomoeda que tem um grande potencial de valorização. Tá? Um grande potencial de valorização. Tá? Nós temos aqui nessa análise um super canal de alta, tá? Um super canal de alta que vem guiando os preços desde quando ela entrou no mercado. Tá? Então, ela sim abre a possibilidade de continuar fazendo uma movimentação bem agressiva de alta dos preços. Tá? E aí a gente vai utilizar critérios técnicos para saber se durante essa movimentação, caso venha ocorrer, já que a análise gráfica ela aumenta a sua probabilidade de acerto naquele seu investimento. Não é certeza absoluta, porque se fosse certeza absoluta, eu venderia tudo, colocaria aqui e esperaria acontecer, né, o que eu estou achando. Agora, graficamente, quanto maior as pistas que o mercado te dá, mais ele aumenta a chance de provocar esse tipo de movimento aqui. Tá? Então, a gente tem que ficar muito ciente disso, porque quando nós temos base técnica para entender que o preço pode fazer uma supervalorização novamente, nós precisamos estar expostos dentro daquele ativo financeiro, tá? E não sair antes, tá? Eu aguardo o preço chegar em zonas de Fibonacci, ou se der sinais de saída antes de chegar nesses patamares, eu vou proteger minha posição. Então, é assim que a gente trabalha dentro da análise gráfica. E é uma análise gráfica que eu acompanho uma vez por semana, no fim de semana que eu faço a minha análise. Eu não preciso ficar acompanhando diariamente o preço, o que ele está fazendo. Não, eu posso fazer minhas atividades tranquilamente e acompanho esse gráfico aqui, que é um gráfico de base semanal, tá? É uma variação que me dá a variação sempre de uma semana, e é ele que eu faço uma análise, tá? Eu faço uma análise. E eu tenho, além deste gráfico, um gráfico de tempo, um tempo gráfico maior, que eu uso o gráfico mensal. Olha o gráfico mensal da Chiles, pessoal. O gráfico mensal da Chiles mostra realmente o forte potencial desta moeda.
Por quê? Porque essa moeda tem um processo de aceleração muito fácil que a gente vê aqui, e cada barra dessa equivale a um mês, então perceba, é um mês, a cada barra dessa é um mês, então eu não tenho que estar acompanhando esse mercado o tempo todo. Cada barra é feita e eu consigo analisar mensalmente. E dentro desse processo de alta, ele faz uma queda de praticamente 3 meses aqui e começa a formar sinais de fundo do mercado, se preparando para uma nova aceleração do preço. Pessoal, depois que eu comecei a trabalhar com tempos gráficos maiores, parei de acompanhar o mercado, entender o que o preço realmente faz no longo prazo, aí sim começou a aumentar a minha assertividade e, principalmente, os meus ganhos, os meus lucros, porque não é entrar dentro de um mercado desse, de criptomoeda, por exemplo, ou qualquer ações, etc., e vir aqui e pegar uma alta dessa aqui de 69%. Não é isso, porque eu preciso estar exposto a uma possível aceleração que vai transformar a minha vida. Então, desse fundo, por exemplo, até esse topo, nós tivemos aqui, ó, na Chiles, uma aceleração do preço de, pessoal, olha só, 11.700%. É por isso que eu falo, bato na tecla. Não vá nas escuras, achando que você vai entrar lá ou para pegar um percentual pequeno, pô, que para mim já basta. Não é isso. Ele pode transformar a sua vida ou boa parte de um capital que você colocar, mudar completamente o patamar daquele seu capital. Então, se você entra com 5 mil lá, vamos botar aqui, fazer um cálculo aqui para vocês aqui, ó. Se eu boto 5 mil reais, 5 mil reais, aqui ele teve uma alta de 11.700%. Ninguém vai conseguir pegar toda esta alta. A gente vai pegar uma fatia desta alta. Esta fatia de alta, a gente tem que pegar pelo menos, tentar pegar pelo menos 70 a 80% desta alta. Então vamos ver aqui, ó, se eu tenho 11.700% de valorização, se eu pegar 80% dessa alta aqui, então eu vou calcular aqui, 80% seria 9.360%. Então, dentro da análise gráfica, eu tento buscar, dentro dessa trajetória de alta, pegar entre 70% a 80% dessa valorização, porque eu não vou conseguir comprar no fundo, ninguém vai, e ninguém vai conseguir vender o topo do topo do topo. Só que quando eu entendo o que o preço está fazendo, eu consigo buscar entre 70% a 80% dessa valorização. Então, se eu coloco 5 mil reais, e eu tenho uma valorização aqui, falei de 9.360, vamos arredondar, 9.000%. Tá? Então, eu vou colocar aqui 5 mil reais vezes 9.000%. 9.000% significa que eu vou multiplicar o meu valor inicial por 90 vezes. 90 vezes. Isso aqui sai de um capital de 5 mil reais, ele vai para 450 mil reais. Está percebendo o que o preço pode fazer, o que ele pode te gerar de transformação do seu capital? Então, por isso que você não pode deixar o medo te parar nesse momento. Então, você ficar com medinho que você botou 5 mil reais, porque aí se o mercado cair 50%, 50% ele vai perder 2.500 reais. Você vai morrer por isso? Você vai ficar pobre por isso? Você vai morar embaixo da ponte? Se você botou 5 mil para investimento, não é porque você tem capital para isso. Então você não vai morar embaixo da ponte nem vai morrer de fome. Então, não vai acabar com sua vida. Agora, você botar 5 mil e ele buscar essa valorização aqui, e você pegar essa fatia aqui, no caso aqui, que era quase 12.000% de valorização, você pegou 9 mil, e ele vai para 450, pessoal, mudou. Mudou o seu patamar. Mudou o seu patamar financeiro. Você tinha 5 mil reais, e foi para 450. Então, pense bem, tá? O processo de aceleração dessas criptomoedas começou.
Olha essa aqui, a Solana. Essa aqui é uma moeda que eu comentei também já no meu grupo. Comentei lá no meu curso. Tá? Para quem estiver interessado, as inscrições estão abertas. Vou botar o link aí embaixo de novo para entrar, porque eu vou explicar como funciona a análise gráfica para qualquer renda variável. E isso a gente aborda o mercado de criptomoedas também, que hoje realmente é talvez a galinha dos ovos de ouro. Porque se você entender o que você está fazendo, aproveitar o início da aceleração do preço, você pode, né, fazer uma valorização absurda. Veja essa aqui, essa Solana aqui, por exemplo, daqui, ó, dessa primeira aceleração, ela subiu, por exemplo, 872%. Aí o mercado cai, aí ele caiu aqui, né? Ele faz essa queda daqui para cá, e depois ele acelera de novo. Daqui para cá, quanto é que deu essa valorização? Vamos ver. Vou pegar aqui uma ferramenta, vejo aqui, e vamos ver quanto é que foi essa valorização. Até o topo ali foi 5.100. 5.100. E agora, o que ele faz? Ele estava dentro de um triângulo simétrico, ele vai e rompe com essa barra. Ele vai e rompe com essa barra, pessoal. Solana. E ele vai buscar uma nova região de Fibonacci. O que você precisa entender é se esse processo de aceleração do preço pode estar no último processo de impulsão do preço, a parte final de impulsão do preço, ou ainda vai continuar o processo de aceleração ao longo dos anos. Tá? E é por isso que a análise gráfica vem para te direcionar, para ele te dar uma pista para saber o que fazer. E se você for entrar no escuro, talvez você não consiga pegar toda a valorização, ou pior, você está com a supervalorização e aí acha que vai muito mais ainda, só que aí o mercado começa a cair, começa a devolver o seu lucro, e aí você vai ficar esperando o valor, o preço voltar para aquele patamar, e se não voltar. Então, é interessante você entender o que você está fazendo, para você não ir com os olhos vendados ali, tentando na sorte, como se fosse uma mega sena, esperar que o preço suba sem parar. Ele não vai subir sem parar. Ele vai cair forte, como aconteceu várias vezes, por exemplo, com o Bitcoin. O Bitcoin caiu aqui em vários momentos aqui, ó. Vários momentos o Bitcoin teve um processo de queda aqui de 85%, teve processo de queda aqui de novo, de 2017 a 2018, de 84%. E muita gente comprando por aqui, ó. Muita gente comprando por aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. Comprando nesse processo de quê? O processo final da euforia do mercado. Quantas pessoas eu sei que comprou por aqui o Bitcoin naquela época? Então, quando a pessoa não sabe, vê essa queda aqui, não suporta a forte queda e vai vender suas posições. Ele não sabe o que o preço está fazendo. Ele não tem ideia do que o preço está fazendo, tá? Então, é importante você se basear tecnicamente para aumentar suas chances de ganhar dentro desse mercado, tá? Então, volto a dizer, as inscrições estão abertas para esta nova turma, tá? Eu vou deixar o link abaixo, tá aí, e à medida que as pessoas começarem a se inscrever, a gente começa a marcar nossas primeiras aulas ao vivo, pessoal. Serão 3 meses de aula ao vivo, toda semana, uma vez por semana, explicando toda a matéria, todo o conteúdo de análise gráfica voltada para o longo prazo, para o médio e longo prazo, para você entender. 3 meses, são 12 aulas ao vivo, sendo que dentro dessas aulas ao vivo, eu tenho uma grande quantidade de aulas já gravadas dentro do curso, que também aborda todo o processo do conteúdo da renda variável. Então, enquanto você assiste a aula ao vivo online, você vai lá e começa a assistir as aulas gravadas. Então, você vai estudando uma e a outra, e vai aí pegando todo o entendimento do mercado. Você vai perceber que quando você começar a cuidar do seu capital,
você começar a se expor a isso aqui, a isso que eu estou mostrando aqui, a essa oportunidade que eu acho que é uma baita de uma oportunidade, você vai perceber que o seu capital pode triplicar, quadriplicar, multiplicar por 10, por 20 vezes, e por aí vai, tá? Então, eu aviso novamente, para mim, iniciou um novo processo de alta. Iniciou mesmo, que está aqui, ó. Iniciou o processo de alta em praticamente todas as criptomoedas, pessoal. Em todas as criptomoedas. O que você precisa saber é em qual criptomoeda você vai se expor e até onde você vai levar suas posições. Então, corra agora, porque o processo de aceleração do preço se iniciou novamente. Ok? Fico por aqui. Forte abraço. Até a próxima.